Mas antes disso, eu peço aí a sua inscrição no canal. Agora vamos falar sobre o Ciro Gomes. E antes que alguém pense que não, Thiago, você tá mentindo, tá aqui, ó, Jornal do Brasil. Vamos ver quando é isso. Setembro de 94, Ciro era ministro da Economia, tá? Aqui, ó, Ciro Gomes, ministro da Economia. Ciro põe programa de privatizações entre as prioridades do ministério. Aí tem mais coisa sobre o Ciro. Ó, enquanto ele era ministro, a Embraer é vendida por 154 milhões. Aí na época, a oposição, que era o PT, falou, como é que você vende por 154 milhões uma empresa que tinha lucrado 180 milhões um ano antes? Quer dizer, você vende a empresa por menos do que o lucro da empresa, Ciro Gomes? Esse é o Ciro Gomes, então saiba, desde os anos 90 ele é de direita, ele se fingiu de esquerda um bom tempo com um discurso, uma retórica de esquerda, exatamente para cooptar esse eleitor de esquerda. Eu falei aqui, num vídeo que eu estava falando sobre esses revolucionários de sofá aí que estão pregando voto contra o Lula, eles não pregam voto em Albe, eles pregam voto contra o Lula porque o Lula não é radical. Uns revolucionários aí que têm contrato com a Globo, fazem publicidade para a Skol, para a Brahma, para várias empresas aí neoliberais que apoiaram o golpe, mas o Lula não é radical o suficiente para eles. Pois bem, eu falei naquele vídeo, eu falei, olha, uma das táticas da direita é infiltrar a gente na esquerda para dividir isso. Tá? Até no livro Arte da Guerra, foi escrito mais de 5 anos atrás, e se diz, você tem que dividir para conquistar. Então, você infiltra alguém lá no inimigo, divide o inimigo, e aí você consegue conquistar, porque é muito mais fácil. Imagina você comer um pedação de bolo, você não consegue colocar tudo na sua boca, mas se você cortar e fatiar, você consegue comer o bolo inteiro sem engasgar. Só para te dar um exemplo. Pois bem, o Ciro Gomes começou a atacar o Lula, atacar, chamar o Lula de ladrão, xingar o Lula. E é engraçado como toda vez que ele xinga o Lula, a militância petista o respondia, e aí ele falava, vocês são fanáticos, vocês estão me atacando, mas quem tinha xingado primeiro era ele. Tá, e o Lula nunca xingou. Você não consegue achar um xingamento do Lula ou da Gleisi ao Ciro Gomes. Nenhum, nada. Só ele, atacando. Ok. Aí foi caindo a máscara, ele foi caindo nas intenções de voto. O que acontece é o seguinte, as últimas pesquisas mostram que 60% dos eleitores, tem pesquisa que mostra 70%, tem pesquisa que mostra até 75%, mas o mínimo, 60% dos eleitores do Ciro Gomes votam no Lula, caso o Ciro Gomes não seja candidato. Isso é muito importante, porque mesmo se os outros 40% votassem diretamente no Bolsonaro ou em qualquer outro candidato, essa já era aquela margem para o Lula ganhar no primeiro turno. Mas se esses outros 40%, e aí as pesquisas mostram, eles não votarem em ninguém, eles votarem nulo ou branco, e as pesquisas mostram que, mais ou menos, essa é na pior das projeções, 60% votam no Lula, mais ou menos 30% desses eleitores não votam em ninguém e 10% votam em algum outro candidato, dos eleitores do Ciro. O que acontece? Pelo fato de muitos deles não votarem em ninguém, isso também ajuda. Para ganhar no primeiro turno, você não precisa apenas ganhar os seus votos, você precisa também que muita gente não vote em ninguém. Pessoa que você precisa dos votos válidos, voto em branco e nulo não conta. Então, se a pessoa não vota em ninguém, vota em branco ou nulo, é mais uma ajuda para ganhar no primeiro turno. Ok. Também as pesquisas começaram a mostrar, e aí começa um movimento interno no PDT, porque as pesquisas começaram a mostrar o seguinte, que até 40% dos eleitores do Ciro, mesmo ele sendo candidato, podem votar no Lula na hora H. Por quê? Pelo voto útil. O Lula tá ali para ganhar no primeiro turno ou não, falta pouquinho, então vou votar no Lula. Para não ter segundo turno e para não ter golpe. Nós sabemos aqui, eu falo várias vezes, muita gente já falou, que o Bolsonaro ele é o primeiro candidato político da história recente do Brasil que ele não precisa ganhar a eleição. Ele só precisa não perder de muito para ele tentar dar o golpe. E o golpe vai fracassar? Vai, mas quanto mais votos tiver o Bolsonaro, menor a chance do golpe fracassar. Então, se o Bolsonaro conseguisse quase empatar a eleição com o Lula, perder por pouquinho, a chance do golpe dele dar certo é muito maior do que se o Bolsonaro levar uma chapuletada. Se o Bolsonaro for assim, for humilhado na eleição, aí a chance do golpe dele dar certo é quase zero. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Lula ganhando no primeiro turno, a chance do golpe do Bolsonaro é praticamente zero. Então, qualquer candidatura de esquerda que não seja do Lula é alguém que está ajudando o Bolsonaro. Que qualquer voto que não seja no Lula é um voto que está ajudando o Bolsonaro a ir para o segundo turno e a tentar o golpe dele e a não ter uma derrota tão humilhante. O Ciro Gomes mantendo a candidatura, e ele insiste em manter a candidatura, só mostra que ele está do lado do Bolsonaro e não do lado da democracia do Brasil. Ok, agora os vídeos do Ciro Gomes começaram a pipocar nos grupos bolsonaristas. Os candidatos do PDT a deputado e a senador e alguns a governador, eles estão em pânico,
estão em pânico. Por quê? Imagina que você é um candidato a deputado e você sabe o seguinte, quando alguém vota 13 para presidente, a chance dessa pessoa votar 13 também para governador e para outros cargos é maior. Mas, quando alguém vota 13 para presidente, a chance dessa pessoa não votar 13, votar em algum outro número, 12, que é o número do PDT, para um candidato a deputado ou a governador que esteja com o apoio do Lula, ou seja, esteja sendo apoiada pelo Lula e esteja apoiando o Lula, é muito maior do que dessa pessoa votar 13 para presidente, votar no Lula para presidente e votar para deputado em alguém que está apoiando outro candidato. Então os deputados começaram a ver o seguinte, o Ciro Gomes, quando ele tinha 12%, dava para o PDT ter uma base boa ali. Não os 12% que votaram no Ciro Gomes votaram em candidatos do PDT, não. Mas uma boa parte deles, se metade ou um pouquinho menos da metade votou, eles já elegem ali 25, 30 deputados, que foi o que o PDT elegeu. Tem 25 deputados hoje. Quando o Ciro Gomes tem 6% nas pesquisas, e tem pesquisa que ele está com 5, outras 4%, você sabe que esses 6% não vão votar em deputados do PDT. É um número menor. Ou seja, o PDT vai eleger quantos deputados? 15? 10? 12? O partido vai encolher. Talvez o presidente do PDT, que é o Lupi, talvez ele não ligue muito para isso por algum motivo que sabe-se Deus lá qual, né? Com algum motivo. Não sei. Mas tem uma coisa, os deputados que estão para perder o mandato ligam. Eles não querem perder o mandato. Então a pressão sobre o Lupi, que é o presidente do PDT, está muito, muito grande para que ele retire a candidatura. A coisa tá tão feia, a coisa para o Ciro Gomes, que o Ciro está com Covid. E ele está com problema na garganta, problema na voz. Mesmo com Covid, ele gravou um vídeo para dizer que ele vai manter a candidatura custe o que custar. Eu falo, pô, peraí. O candidato que precisa gravar vídeo para dizer que vai manter a candidatura é porque a coisa tá ruim, né? Você não vê o Lula gravar um vídeo e postar nas redes sociais dele dizendo, olha, companheiros e companheiras, eu vou manter a minha candidatura. O Lula não precisa fazer isso, ele é primeiro nas pesquisas, todo mundo sabe que ele é candidato. O Bolsonaro, você não vê ele fazendo discurso, gravando vídeo, dizendo, ó, gente, eu mantenho a minha candidatura. Não, você sabe que ele é candidato. Já o Ciro Gomes, não. Ele precisa gravar vídeo dizendo que ele vai manter a candidatura. Eu lembro do Sérgio Moro, faz o quê? 2 meses? O Sérgio Moro também fez um vídeo dizendo lá com aquela voz dele, eu vou manter a minha candidatura. Manteve? Não manteve. E ele fez aquele vídeo por quê? Porque a situação dele já estava praticamente irreversível. Dizem, gente, do PDT, que a situação do Ciro está praticamente irreversível. A negociação envolve o quê? No Maranhão, o PT está apoiando o candidato a governador do PSB. PSB é o partido do Flávio Dino, que era governador do Maranhão, né? Renunciou porque vai concorrer ao Senado. Então o PT está apoiando o candidato do Flávio Dino. Mas tem o Everton Rocha, que é do PDT do Ciro Gomes, que está tentando de tudo. E ele tem uma boa chance de ganhar no Maranhão. Ele tem uma chance muito boa de ganhar no Maranhão. E o Everton Rocha, ele tá querendo o apoio do Lula. Só que o Lula não vai apoiar um candidato do PDT, sabendo, ele pode até ter 2 palanques, 2 que apoiam o Lula, mas o Lula não vai ficar pedindo voto para candidato do PDT também, sabendo que esse candidato, ele tá com o Ciro Gomes. Não dá. E o Everton Rocha não quer estar com o Ciro Gomes, ele quer estar com o Lula. Então envolve ali um apoio no Maranhão. No Rio de Janeiro, o PT vai apoiar o Freixo, que também é do PSB. Só que tem o ex-prefeito do Rio de Janeiro, o Rodrigo Neves. Rodrigo Neves é do PDT e ele também está bem nas pesquisas. Está lá com 10%, 11% e boa parte do estado ainda não conhece. Na rejeição dele, a ele é muito baixa. Uma boa ala do PT, mas eu vou falar uma ala muito grande do PT, que é apoiar o Rodrigo Neves e não o Freixo. Uma boa ala. Tá. Envolve também isso. Se o Lula vai subir no palanque também do Rodrigo Neves, só que ele não vai subir no palanque do Rodrigo Neves e não vai apoiar também o Rodrigo Neves, eu duvido que vão rifar o Freixo, mas ele não vai apoiar o Rodrigo Neves se o Rodrigo Neves estiver com o Ciro. Então precisa tirar o Ciro ali da equação. Carro de som lá em Barra Bonita.